E vamos lá, para falar sobre o caso do petismo. Galera, não dá para falar em Brasil, nos últimos 50 anos, tá? Sem falar do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é, muito possivelmente, o partido mais importante da história do Brasil, tá? O Partido dos Trabalhadores é o partido mais importante da história do Brasil e, com certeza, é o agente político mais importante do nosso país nos últimos 50 anos, gostemos ou não. Gostemos ou não. É um partido que é fundado em 1980, mas que é construído nos anos 70, com figuras das mais diversas que participaram da luta contra a ditadura, que intelectuais que ajudaram a formar boa parte do pensamento brasileiro, boa parte da inteligência brasileira. Alguns dizem, mas você pode chamar de inteligência? Não, às vezes alguns sim, outros não, mas eles juntaram isso. Então, estudantes, artistas, movimentos eclesiásticos de base, o movimento sindical, liderado pelo Lula, tá? Você pega essa base, junta com intelectuais, tá? E você consegue criar um grupo político muito complexo, que suplanta todas as forças políticas que você tinha de esquerda ali, né? O Partidão, o famoso PCB não aguentou isso. O PCB era, vamos dizer, o elemento que congregava as forças de esquerda no Brasil. Ele é suplantado pelo petismo. O petismo ele já surge com uma grande liderança, que é o Lula, ele já surge com uma casta intelectual, um grupo de intelectuais muito acima da média quando comparado ao restante, surge com base em âmbito nacional, tá? Participa de eleições nos anos 80, começa a ganhar suas primeiras prefeituras, começa a ter grandes experiências, tá? Especialmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas mais no Rio Grande do Sul, onde eles conseguem estabelecer uma quase hegemonia, por exemplo, em Porto Alegre, tá? As experiências de gestão não são necessariamente boas, a da Erundina em São Paulo foi desastrosa, mas eles começam a ganhar experiência de trabalho, ganham muita coisa no ABC em São Paulo, transformam o ABC numa região vermelha, começam a se espraiar no Centro-Sul, disputam as eleições presidenciais de 89 em diante, sempre ficando ou em segundo ou em primeiro, tá? Mas, conforme essas experiências de gestão locais não conseguem criar hegemonias locais e apenas o fazem no Nordeste, por exemplo, a hegemonia que o PT tem hoje na Bahia é bem óbvio, o nosso SAF pode comentar, desde a eleição, me corrija, SAF, de 2006, que tem um petista no comando da Bahia, ou de 10? Não, eu acho que é 2006 mesmo. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é 10. O Jacques Wagner entra em 10, eu acho. Me corrijam aí, tá? Me corrijam, mas assim, eles estabelecem algumas hegemonias no Nordeste, mas muito mais por causa da figura do Lula do que dessas figuras em si. Tanto que qualquer um ali ganha e se torna governador em estados da Bahia apoiados pelo Lula. O caso do Jerônimo lá na Bahia, acho que é um dos casos mais assustadores, porque Sim. O Jerônimo é um quase analfabeto, um professor quase analfabeto, foi um dos piores, se não o pior secretário de educação do Brasil por certo tempo, só que o Lula falou, aqui é meu candidato, a pessoa, vamos votar nele, é o Jerônimo, né, 13, 13, 13, dengueling, 13, 13, 13, 13, votaram no homem. 2007. Porque ele entrou no cargo em 2007. Tá. Em 2006. Então tá, então ele ganhou 6. Isso. Tá, então o PT tá, vamos colocar aqui, da eleição de 2006 até agora, 24, ele tá no poder, ele tá 18 anos no poder. Sim. Vai fazer 20 anos. 20 anos. Tá, é muito tempo. A Bahia só elege PT. Né? E onde eu tô chegando aqui? Que essas hegemonias locais, quando existem hoje, são dependentes do Lula. Nos centros urbanos do Centro-Sul, os grandes nomes do PT foram minguando e caindo. Não dá pra falar que eles têm, um grande nome em tal lugar. Estão tudo morrendo, caindo de velho. Não há uma renovação geracional. As novas gerações de petistas não são boas. O que tem de inovação na esquerda surge, por exemplo, no PSOL. Surge uma Tabata ali no PSB. Né? Surge o João Campos, que é um oligarca, outra expressão de poder lá no PSB. E aí, Lula tá velho. Lula iria para a próxima eleição com coisa de 81 anos. E ninguém aqui vai me dizer que o homem tá bem. Não tá um Joe Biden, mas já tá ficando meio lento das ideias, ele tá meio repetitivo, fala as mesmas besteiras quase sempre, tá com pouca paciência para trabalhar. Todo mundo sabe o que o Lula gosta de fazer hoje. E eu não tô comprando clichê, tá? Tipo, o Lula é Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro. Não tô falando isso, tô falando que o Lula realmente gosta de beber, ele gosta de uísque caro, gosta de tomar uísque japonês. Os uísques favoritos do Lula são uísques japoneses. Então ele quer tomar o uísque japonês dele, ele tem os horários dele, ele já está fazendo concessões para suas vontades pessoais. Então, olha, todo dia eu vou tomar meu uísquinho, quer reunir comigo? Aparece lá, eu vou estar meio viradinho, mas vamos lá, tal. Ele já, ele tem as manias dele, ele já não tem saco
pra ficar... Imagina fazer daquela micropolítica, você já parou pra pensar, de conversar com parlamentar a parlamentar? Todo dia você tem uma reunião com 10 parlamentares? Chama aqui um, depois outro, ouve a demanda, dá um abraço, tira foto, manda emenda e tal. Não tá mais com saco pra isso. Confiou isso aos seus ministros, e os seus ministros não estão entregando a contento, então ele tá chateado com o Rui Costa, ele tá chateado com a organização da liderança do governo na Câmara dos Deputados, ele tá chateado com todo mundo, ninguém entrega, o Haddad não entrega, só entrega problema. Só confia na Janja, que é a novinha, né, que não é novinha, mas vocês entenderam o ponto, que... né, mantém ele na vitalidade, aí ele faz exercício pro colchão dele, aumenta a testosterona, fica todo, e vai levando como dá. Isso não é o suficiente. O Brasil é um país que está arrasado, o Brasil é um país destruído, o Brasil é um país derrotado. E o Lula? Quem que é o Lula? Né? É um sintoma dessa decadência. E o Partido dos Trabalhadores vai chegando no seu ocaso. Porque assim, ele só tem o Lula. Se você tirar o Lula, eles ainda vão fazer deputados e tal, ainda ele consegue botar um sucessor que, sei lá, vai pro segundo turno na próxima eleição, mas não ganha. E depois que o Lula passar, não há mais nada Partido dos Trabalhadores. E aí a força política mais importante do Brasil nos últimos... Vamos botar aqui, assim, de forma muito precisa, nos últimos 45 anos, tá? Vai começar a minguar e isso vai significar uma reorganização de forças da esquerda. Então a gente pode cravar com tranquilidade que a partir de 2030 a política brasileira será muito diferente. Porque aquilo que a gente chama de esquerda será muito diferente. E antes que você pense qualquer coisa, só raciocina de uma maneira, tá? 89, Lula vai pro segundo turno. 94, não tem segundo turno, mas Lula fica em segundo. 98, não tem segundo turno, mas Lula fica em segundo. 2002, Lula ganha. 2006, Lula ganha. 2010, Dilma, sucessora de Lula, ganha. 2014, Dilma, sucessora de Lula, ganha. 2018, Haddad, do PT, fica em segundo. 2022, Lula ganha. Cara, os caras são primeiro ou segundo em todas as eleições. Os caras são primeiro... Ó, desde que teve a redemocratização no Brasil, ó lá, segundo, primeiro, segundo, primeiro. É isso? Eles ganharam 5 e ficaram 4 em segundo lugar. Mais da metade das eleições esses caras venceram. Tá? Nunca subestimem esses caras. Pelo contrário, estude o que eles fizeram, que é o que eu humildemente tento fazer aqui, né? Pra você reproduzir em termos de forma, não de conteúdo, antes que alguém faça um corte canalha aqui, tá? O trabalho dos caras. E, obviamente, corrigir os erros também em termos de forma e adaptar para sociedades em rede, para a dinâmica das redes sociais, que é completamente diversa, tá? Mas olhar o seguinte, cara, foi montado um partido, uma estrutura política, uma estrutura burocrática, uma estrutura intelectual, uma estrutura de militância muito complexa, que congregou boa parte das esperanças das classes médias urbanas do Brasil por muito tempo. O PT foi um sonho de classes médias urbanas brasileiras por muito tempo. Chegou a ser um fetiche, tá? Eu me lembro de ver com estes olhos, nas eleições de 1989, quando eu era uma criança de 4 anos, pessoas com bandeira nas ruas, tá? E uma vez eu morava na Moca na época, eu vi um vizinho, não um vizinho de casa em casa, mas uma pessoa que era da minha rua, e minha mãe notando, o fulano tá lá com uma bandeira do PT na avenida, né? Então não era pelego contratado que ia fazer divulgação do PT naquela época. Eram pessoas, vamos dizer assim, pessoas normais, né? Cidadãos que achavam por bem, vou defender o PT aqui. Coisa que você vê no bolsonarismo. O PT não tem mais isso hoje, você vê no bolsonarismo. Né? Depois ele muda de figura. Isso aí urbano meio que passa, você fica com as esquerdas só, ou com funcionários públicos nas partes urbanas, ou com estudantes, né? Você vai pegando esse padrão aí. E aí você leva, vamos dizer, tem uma proletarização do petismo, quando ele vai ficando com classes mais baixas e com o Nordeste, que faz política de uma outra maneira, e para ganhar o Nordeste, eles se misturam com aquilo que a gente chama de centrão. Então você tem uma mistura muito grande do método político do centrão, da compra de voto, da cooptação do líder local, com a figura do lulismo, você cria uma fusão. Então, diga, Saf, que o Saf é baiano, tem que... Não, isso é interessante até porque isso é uma coisa extremamente forte. Forte, nem só forte, predominante, principalmente nos interiores. Tanto que o próprio Jerônimo mesmo, ele perdeu nas 3 grandes maiores cidades, que é Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, mas em todos os interiores ele ganhou com uma força absurda. Não é?
E assim, é essa fusão que o cara tem de um eleitorado que gosta do Lula, de uns deputados, uma máquina de deputados, de prefeitos, que, vamos dizer, se abastecem do lulismo e tal. E aí usam essa máquina e você teve uma fusão ali. Né? E aí o PT se torna, eu acho que uma superestrutura carismática ao redor da política de centrão local. Então você tem os políticos do centrão nesses lugares e você tem uma superestrutura de carisma ligada ao Lula que valida aquele líder local e aquele líder local opera o carisma dele lá. Ora, se a gente olhar com carinho, tá, instintivamente, o que pensa Valdemar da Costa Neto? Valdemar da Costa Neto tenta criar uma operacionalização de centrão da superestrutura carismática do Bolsonaro. É como se ele falasse, olha, vamos pegar esse bolsonarismo etéreo, essa superestrutura aqui de linguagem do Bolsonaro, e vamos enraizar ela na política brasileira. Vamos fazer vereadorzinho, prefeito, os caras é mito, 22, 22, e aí eles entram na política local praticando política como, vamos dizer, se faz no Brasil, que é a política de cooptação do centrão. Isso significa que pode dar algum tipo de duração maior ao bolsonarismo, mas ao mesmo tempo é uma morte de qualquer papel transformador que o bolsonarismo possa ter. Se você acreditar que o Bolsonaro em algum momento teve algum papel transformador, na verdade o bolsonarismo, né, sempre foi patrimonialista, mas o Valdemar tenta fazer isso, tá? E se você olhar para os deputados do bolsonarismo, eles adoram essa ideia. Porque aí eles passam a depender menos do Bolsonaro, lógico que eles vão contar com a imagem ainda do Bolsonaro, mas eles passam a ter a tal da estrutura e da máquina própria. Por isso que vários deputados bolsonaristas, já no mandato anterior deles, abraçaram o orçamento secreto e começaram a construir base dessa maneira. Uma dessas pessoas, para vocês ficarem bem, né, a Carla Zambelli, que usou esse tipo de grana para ficar construindo base lá na região de São José do Rio Preto. Então, tem lógica aí, tá? Tem lógica e o projeto do Valdemar envolve exatamente isso.